Bom, vamos voltar então em relação à continuidade da lição 2, né? Vamos entrar na consideração 2, que são alguns tópicos que a gente vai ter que ver na construção do Simple Present, né? Então, o que é mais importante, né, nesse trajeto que a gente tem feito é relembrar muitas vezes alguns conceitos que a gente tem em relação à primeira lição, a primeira aula, que foi infinitivo, né? Quando a gente estudou o verbo to be, a gente falou sobre infinitive marker, né? Que é a partícula to, né? Antecedente à palavra verbal. Nós também conversamos sobre a formação da oração, né? O que é o sentence approach, ou abordagem oracional, né? Que antes de que uma oração seja produzida, tanto na fala quanto na escrita, e obviamente nesse estágio, né? de estudo, né? Que a gente tenha consciência oracional dentro do tempo da oração, qual vai ser o tempo onde a oração, ou quando a oração vai ser formulada, né? Então, se eu tenho presente, se eu tenho passado, futuro, né? Então, o quando, que é o tempo, né? A forma da oração, né? Ou seja, ela pode ser uma oração no tempo passado, dentro da forma afirmativa, da forma negativa, da forma interrogativa e da forma interrogativa negativa, né? E na forma interrogativa negativa, a gente, nesse curso, sempre vai treinar duas maneiras de produção da forma interrogativa negativa, com a utilização da contração e sem a contração. A gente enfatizou bastante isso na lição 1, né, com o verbo to be, né, no presente e no passado. Começamos a lição 2, né, tivemos a consideração 1, né, com relação também às questões dos blocos de tempos, né, em inglês. Qualquer pessoa que queira estudar inglês, que queira dominar a língua inglesa, ela deve lembrar, né, como estratégia de aprendizado, né, e também da minha parte aqui como estratégia de ensino, que nós temos os blocos dos tempos, né, são os tempos primitivos, os tempos verbais com os quais a gente vai aplicar o idioma, com os quais a gente vai trabalhar o tempo todo nas formulações, nas falas, na leitura, na escrita, que são os tempos, os blocos de tempos simples, os contínuos e os perfeitos. Então a gente tem simple tenses, continuous tenses e perfect tenses, né? Aí o primeiro bloco, que é o bloco do simple, né, o simple tenses, os tempos simples, a gente tem nesse bloco 4 tempos, como também nos outros, cada bloco possui 4 tempos, e nesse tempo, que é o início, né, a gente vai ter o Simple Present. Então a gente iniciou o estudo do Simple Present, né, tendo a formulação das orações nesse tempo em 4 formas, ou seja, temos o afirmativo, negativo, interrogativo e interrogativo do Simple Present. Então, nós temos orações simples, né? Orações curtas, que é a base do treinamento oracional para que a gente possa desenvolver a partir disso fala, leitura, escrita, a compreensão auditiva, né, do idioma. Quando alguém fala conosco, né, quando alguém se dirige, né, a nós falando o idioma, e a gente precisa desenvolver essas habilidades. Então, por isso que a formulação oracional, né, ela é essencial. E também, lembrando que a gente começa por orações curtas, treinem orações curtas até que isso seja uma forma clara, uma estruturação muito clara para vocês, né? Não tentem discursar dentro do idioma nesse estágio inicial. Comecem por orações curtas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma oração bem simples, no afirmativo, no presente, né? You work here. Você trabalha aqui. Então essa oração está no presente, eu sei, né, que ela está no presente, né, o tempo, né, o tense é presente. A forma é afirmativa, né? Então, e eu tenho vocabulário. Vocabulário, aqui no caso, oração muito curta, né? 3 palavras, né? Você trabalha aqui uma a uma dentro da correspondência entre português e inglês, né? Ou correspondência numérica, né? Ou seja, uma para inglês, uma para português, outra para inglês, outra para português, assim vai. Bom, a gente sabe que o verbo trabalhar na sua forma infinitiva se apresenta com a partícula to, que é o infinitive marker, né? Nós já falamos sobre isso várias vezes. E a partir de então, o que a gente faz na formulação do Simple Present? A gente tira, né, o infinitive marker e aplica a forma simples do verbo na formulação do presente afirmativo.
A gente viu também que na formação do presente negativo, aí eu já não posso agir da mesma maneira. Eu vou ter que ter um indicativo de tempo, que é o tal do verbo auxiliar, né? Na definição, o verbo auxiliar é aquele que ajuda, que auxilia o verbo principal. O nome verbo auxiliar é exatamente por isso. Ele vem auxiliar, ele vem indicar, ele vem trazer informações, ele vem instruir o verbo principal, né? Veja bem, vem instruir o verbo principal, ele vem dar informações a respeito do verbo principal, que nesse caso é o verbo trabalhar. Como a frase está na afirmativa, né? Já por convenção, a afirmativa do presente não exige verbo auxiliar. Então, a forma afirmativa é isenta do verbo auxiliar no presente. Só que, para eu formular uma oração negativa, eu vou precisar do verbo auxiliar, que vai, nesse caso, indicar o presente. Qual é ele? Né? É o do. Verbo auxiliar do. Colocando do, eu sei que o verbo principal que vai aparecer logo à frente, ele vai estar no presente. Então, eu tenho aqui uma oração que eu já sei que está no presente e eu vou acoplar a ideia da negação. Então, veja bem, é tudo muito arrumadinho. Você tem o sujeito, a indicação do presente, a indicação da negação, né? O verbo auxiliar na negativa, indicando que o verbo principal, work, está no presente negativo. Bom, isso pode parecer muito simples, né? E muito óbvio, mas se eu não tiver clareza de que isso existe, eu vou memorizar. Né? E aí que a gente corre um risco. Eu posso ter uma memorização super necessária, porque a gente precisa de vocabulário, a gente precisa lembrar das coisas para poder falar o idioma. Agora, eu não posso emburrecer a minha memorização, eu preciso ilustrá-la com certo raciocínio. Então, quando alguém fala do you speak English? Ali tem uma estrutura, tem um verbo auxiliar, tem um sujeito, tem um verbo principal. É o mais óbvio possível. Mas eu posso fazer com que o óbvio seja uma ferramenta inteligente dentro do processo do meu aprendizado, ou eu posso fazer que o óbvio se torne um elemento alienante para mim e que eu emborreça dentro do idioma e não consiga produzi-lo com certa inteligência dentro de uma estruturação clara, né? Uma articulação exata. Então, aqui a gente tem you do not work here, você não trabalha aqui, tá? Então, negativa, eu tenho presente negativo e o verbo principal. Tá bom, eu quero colocar isso em termos de uma oração interrogativa, eu quero transformar a afirmativa numa pergunta. Então, você trabalha aqui, de novo, a mesma ideia, de certa forma, que a gente viu com o verbo to be, ou seja, o verbo antecede ao sujeito e, nesse caso, né, o verbo que vai anteceder o sujeito não é o próprio verbo principal, como ocorreu com o verbo to be, mas sim o verbo de referência do tempo. Cada tempo verbal possui um verbo auxiliar que indica o tempo. No presente é o do. Então, você trabalha aqui, eu vou colocar o verbo auxiliar antecedente, o sujeito, o verbo principal, que agora eu já sei que ele está no presente por causa do do. Lembre-se que ele está aqui, ó, né? Aqui, ou também aqui, ele não possui ideia de tempo. Ele está no infinitivo. O infinitivo é o verbo sem ideias de tempo, né? Aqui, obviamente, está muito claro porque tem o to antecedente. Agora, o que acontece aqui? Como é que eu sei que esse verbo está no presente? Por causa do auxiliar, né? De novo, uma obviedade, algo muito simples, mas que eu preciso trazer consciência até para esse fato, né? Então, do you work here? Você trabalha aqui, né? Do you work here? Né? Então, eu tenho agora uma oração interrogativa. Se eu tenho uma negativa interrogativa, né? Eu vou ter que pegar isso, né? Ou seja, a formulação da negativa e transformá-la numa pergunta. Né? A afirmativa se transforma na pergunta interrogativa. Né? A negativa se transforma na pergunta interrogativa negativa. Né? Então, usando a contração, né? Que a gente sabe que é do mais not vira don't. Interrogativa negativa, né? Na contração. Don't you work
here. Você não trabalha aqui? Don't you work here? Né? Então eu tenho a interrogativa negativa com a contração. Só para se lembrar, aliás, com relação ao verbo to be foi a mesma coisa. Eu tenho aren't you, are you not? Isn't he, is he not? Né? Wasn't she, was she not? Então a utilização e o treino da interrogativa negativa deve sempre ser realizado com contração e sem contração para evitar o erro clássico que a gente tem, que é colocar do not you. Opa! Aqui a gente tem um erro, né, que é comum, né, dentro das falas dos brasileiros tentando aprender inglês, né? Então eu tenho don't you, né? Ou então, se eu utilizar a forma sem a contração em separado, eu tenho do primeiro, you depois, ou seja, o sujeito depois, e só então not vai à frente. Do you not work here? Você não trabalha aqui? Então, as duas orações se equivalem, né? Don't you ou do you not é a mesma coisa. Agora, cuidado. Muitas vezes a gente, assim como ocorreu no verbo to be, a gente tem o do mais a negação. Então, a nossa lógica é simplesmente baixar aqui, né? Do not you. Mas não. Quando, de novo, assim como to be, quando eu tenho em separado a formulação da interrogativa negativa, é só e tão somente o verbo auxiliar que precede o sujeito na formulação da interrogativa, tá? Então, a formação do simple present, uma vez que eu tenho o tempo definido, eu preciso falar em inglês orações em simple present, né? Eu preciso formular orações. Por exemplo, elas dormem aqui, né? Uma oração de presente simples, uma oração curta. Então eu tenho lá they, verbo dormir, to sleep, então they, tiro to, baixo lá o verbo, they sleep here. Né? A negativa, they, o verbo aqui, o sujeito aqui mudou, they do not sleep here, they don't sleep here. Do they sleep here? Don't they sleep here? Do they not sleep here? Ou seja, eu preciso treinar uma vez, aprender uma vez, aliás, e a partir disso transferir a estruturação do simple present, né? Treinar isso mentalmente, formular muitas orações, né? Treinar com orações curtas, né? E não me cansar, tentar, até que isso, né, chegue lá dentro, se torne uma natureza, que se torne algo muito simples a formulação do simple present nas 4 formas, né? Que são a derivação das formas, né? E só lembrar, toda a formulação, né, assim como vocês vão poder ver na apostila, as formulações, as derivações, a formulação das formas, né, então afirmativa, negativa, interrogativa, negativa, é essencial porque elas cobrem todas as possibilidades, né? Então, não importa o que, se você formula uma oração, se você reconhece uma oração que está no presente, né, qualquer que seja a oração, né, você precisa saber derivar, você precisa aprender a estruturar. As pessoas muitas vezes tentam aprender idiomas, né, que é uma reclamação antiga minha, né, em relação a questões tanto de ensino como também de aprendizado. Elas tentam pegar frases feitas, elas não vão ter consciência. E aí aquela briga, dizendo que a própria gramática, que a estruturação não vale nada. Mas como não? Se na verdade o que a gente tem de limpeza intelectual na formulação das orações depende desse conhecimento prévio, né? Então é revoltante muitas vezes, né, a confusão que é vendida como solução e também as pessoas que querem aprender idiomas, não só inglês, mas que também compram, né, muitas vezes nessas loucuras, né, doutrinárias aí com relação a ensino e aprendizagem. Então, lembra lá, se eu tenho qualquer oração que eu efetivamente reconheça sendo uma oração de presente, que em português vai equivaler ao presente do indicativo, eu obrigatoriamente vou ter que saber formulá-la dentro das 4 formas dentro do inglês. Então, só mais um exemplo, né, de derivação. Então, vamos pegar aqui um verbo como, por exemplo, to understand, entender.
Então, todos nós sabemos aqui que esse to é o infinitive mark, ele indica que a palavra verbal posterior, ela não está conjugada, não possui ideias de tempo. Não está no presente, não está no passado, nem está no futuro. Simplesmente é o verbo denominando uma ação, o nome de uma ação. A partir disso, o que eu faço? Tá bom, vamos formular orações no presente. Tá bom, que a gente quer o simple present a partir do verbo understand, compreender, entender. Então, a velha história vai ser a mesmíssima coisa. A formulação da afirmativa sempre segue as mesmas regras. Então, o que eu faço? Eles entendem, they understand English. Eles entendem inglês. They understand English. Tá bom. Quero a negativa? Derivação das formas. A importância de treinar a derivação das formas. They understand English. Eles não entendem inglês. They, usando a contração, they do not, they don't understand English. Né? Se eu transformo isso numa pergunta, eles entendem inglês? Ou seja, interrogativa, derivação de formas, afirmativa, negativa, interrogativa, negativa. Eles entendem inglês? Do they understand English? Do they understand English? Ou seja, they understand English, they don't understand English. Do they understand English? Interrogativa negativa. Eles não entendem inglês? Ou seja, eu pergunto e trago a ideia negativa acoplada à pergunta, né? Então, usando a contração, don't they, já sei que está no presente negativo. Don't they understand English? Eles não entendem inglês. Don't they understand English? E aqui sempre o treino das duas formas, né? Don't they, do they not, equivalência. Do they not understand English? Então, assim a gente vai aprendendo a estruturar o Simple Present, né? Ousem em relação à formulação do Simple Present nas 4 formas. Então, você pega um verbo qualquer, sei lá, o verbo beber. Então, você diz assim, eu bebo água. Treinem orações simples. Se vocês já estudaram inglês, né? E já tem isso, né, de certa forma, uma coisa muito óbvia, tudo bem. Mas mesmo assim, treinem pelo menos as outras formas, para checar isso e dar, em verdade, uma substância, materializar melhor esse inglês como uma matéria do pensamento, né? Então, I drink water. I don't drink water. Do I drink water? Don't I drink water? Do I not drink water? Então, eu começo a produzir dentro da derivação das formas. Você fala, sei lá, eles gostam de maçã. They like apples. They don't like apples. Do they like apples? Don't they like apples? Do they not like apples? Façam esse exercício. Escrevam e falem. Formulem isso, né, na fala. Né? Querem aprender a falar? Começa com pouco. Né? Começa tendo clareza, convicção do conhecimento, da aplicação desse conhecimento simples. Né? Não pulem etapas. Né? Então, qualquer coisa que você queira falar, você reconheça que está no Simple Present, ou seja, em português está no presente indicativo. Né? Eu trabalho muito, nós trabalhamos muito. We work a lot, ou much, no caso muito. We work much, we don't work much. Do we work much? Don't we work much? Do we not work much? Você fala inglês, you speak English. Negativa, you don't speak English. Interrogativa, do you speak English? Interrogativa negativa, don't you speak English? Do you not speak English?
treinem essa questão. A derivação de formas é essencial para criar convicção, para criar força de formulação, para evitar erros grosseiros que muitas vezes a gente produz, né, no início do aprendizado. Busquem isso, né? Na aula de formulação dos exercícios, de resolução dos exercícios, a gente vai treinar bastante a aplicação das formas e a derivação das formas nas falas, né? Não deixe de assistir essa aula, né? Que vocês vão treinar a formulação dentro desses parâmetros simples, né? De orações curtas, né? Agora, um outro fator também que deve ser considerado aqui na lição 2, na consideração 2, né? É a utilização do infinitivo, né? Desde a primeira aula eu tenho falado para vocês que o infinitivo em inglês é feito a partir da partícula to, sendo que nesse caso to não se refere à preposição indicativa, né, de direção, que é o to, para. Eu vou para São Paulo, foi para os Estados Unidos. Esse para, que é o to, né, coincidentemente, não é o caso, né, de classificação. O que a gente está usando agora é a palavra to como infinitive marker, né, que é, né, essa palavrinha antecedente a um verbo. Por exemplo, o verbo to like. To like em inglês é o verbo gostar, né? Lembrando que em inglês o verbo gostar é um verbo que se liga diretamente ao objeto. Em inglês eu não vou falar eu gosto de chocolate, eu vou falar eu gosto chocolate. Ou até melhor, eu gostar chocolate, vai direto. Tá? Então, eles gostam de trabalhar aqui. Não, eles gostam de trabalhar aqui. Você deve excluir a preposição do português na hora de formulação do inglês. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu vou formular orações, é comum, muito comum, que o infinitivo apareça, né, na sequência a um verbo, ou seja, ele vira objeto, né, desse primeiro verbo. Um exemplo, por exemplo, aqui, né, o verbo gostar. Eu digo assim, eles gostam, forma afirmativa do presente, né? Por exemplo, eles gostam de maçãs. They like apples. Nesse caso, né, o de foi embora, não tenho a preposição de no português, they like apples, e também, né, eu tenho um objeto aqui que não é verbal. Então, eles gostam de maçãs. Mas vamos imaginar que eu tivesse, por exemplo, uma oração, eles gostam de viver aqui. Então, agora, ao invés de maçã, eu tenho um verbo, que é o verbo viver, né? Então, aqui o que vai acontecer? Não vai ter a palavra de, continua like isolado, e eu digo que eles gostam de viver. Peraí, o de foi embora, só que agora eu tenho que escrever o viver, que é o verbo. Viver, ER, desinência verbal, né, indicativa de infinitivo no português. Viver, o nome da ação. Quando eu tenho um infinitivo no português, o que vai ter que acontecer em inglês? Eu vou transpor isso, né, vou corresponder isso ao infinitivo em inglês, que é feito a partir do infinitive marker, que é o to. Então, o que vai ocorrer? Eles gostam de viver, o de vai embora e o viver toma conta aqui. They like to live aqui, here. They like to live here. E aí, um bom exercício para todo mundo que está iniciando no inglês, tá bom? Derivação de forma. Se eu tenho they like to live here, formulo a negativa. They don't like to live here. Formulo a pergunta, interrogativa. Do they like to live here? Interrogativa negativa. Don't they like to live here? Sem a contração. Do they not like to live here? E a partir disso, vocês vão treinando, vão checando se isso realmente está se transformando numa habilidade. Eu costumo fazer para os alunos, né, quase como uma contagem, né? Eu tenho, tá bom, faz a afirmativa, a negativa, a interrogativa negativa. A maioria das pessoas, né, quase sempre na atualidade, elas acreditam que esse tipo de exercício, né, não é um exercício, vamos dizer assim, fluido, que não é algo que eu vá aprender com a suavidade e os sorrisos que são exigidos, né, nas propagandas, né, de cursos de inglês. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: nós precisamos dar direcionamento para a formulação oracional. Porque sem tijolo, a base, a unidade, não existe parede. E outra coisa, o tijolo de má qualidade cria
paredes que podem cair. Por isso que eu digo e insisto com todos os alunos, aprendam a formular orações, aprendam a estruturar orações, porque a oração é a base. Uma vez que você expanda a oração dentro de formulações, né, um pouquinho, com mais orações juntos, você está falando o idioma. Você está escrevendo, você está se expressando, exercitando o idioma, está aplicando o idioma. Então, aprender a oração é essencial. Então, uma oração como essa, eles gostam de viver aqui, eu vou treinar. They like to live here. They don't like to live here. Do they like to live here? Don't they like to live here? Do they not like to live here? Continua assim na formulação, né, das quatro possibilidades, né, de formas em inglês. Por exemplo, se eu tenho o verbo querer, né, to want, e eu digo, nós queremos, to, we want, nós queremos dormir agora. Bom, dormir está no infinitivo, né? Então, nós queremos dormir agora. Bom, dormir está no infinitivo, tem a desinência ir, né? A terceira conjugação da língua portuguesa, ar, ir, né? Falar, beber, dormir, ou seja, infinitivo do português, infinitivo no inglês. Então, como que é dormir em inglês? Tá? Fui lá, procurei no dicionário e vi que dormir é to sleep. Está aqui, infinitivo. O que ocorre, né? Que eu não posso esquecer de pontuar o infinitivo aqui, né? Porque ele existe dentro da formulação do inglês, né? Então, eles querem dormir agora. They want to sleep now, né? Então, a gente que é brasileiro, nós não temos nada parecido com o infinitive marker, né? O indicativo de infinitivo. Então, o que a gente faz? A gente indica o infinitivo na terminação, né? Como já conversamos na lição 1, ó, o dormir, terceira conjugação. Então, eu sei que isso aqui está no infinitivo. Só que em inglês, né, esse indicativo é feito a partir da partícula to, que é o infinitive marker, né? Repeti já milhões de vezes, né? Então, o que acontece? Eu não posso esquecer isso, né? Existe uma certa tendência, nós brasileiros, né, por não termos nada parecido, né, formular orações sem o to. We won't sleep, ou they like live, sem o to do infinitivo, né? Eu preciso pontuar isso, eu preciso lembrar disso, né? É verdade que algumas situações que a gente estuda lá mais para frente, existe sim a supressão do to do infinitivo, mas é outro assunto, é outra história. Por enquanto isso não vai aparecer, tá? Então é a primeira coisa aqui, né, que a gente tem que ver a partir dessa consideração 2, né? Então eu tenho aqui a formulação, né, afirmativa, e toda afirmativa ela vai o quê? Ela vai criar as orações negativas, as orações interrogativas e as interrogativas negativas. Então, eu formulo isso mentalmente, treinem mentalmente, escrevam orações curtas, né? Eu tenho orações que eu vou ter objetos que não sejam verbos, né? Então, né? Nós queremos um carro novo, a new car. Aqui a oração não tem o objeto verbal. Agora, se eu tiver que falar, nós queremos comprar um carro novo, peraí, tem que comprar. Então, comprar está no infinitivo. Então, we want to buy, que é o comprar, a new car. We want to buy a new car, né? Então, tá aqui, we want to buy a new car, né? E aí, de novo, formulação oracional da derivação. We want to buy a new car. We don't want to buy a new car. Do we want to buy a new car? Don't we want to buy a new car? Do we not want to buy a new car? Bom, basicamente, na apostila com relação à consideração 2, lição 2, consideração 2, que é o que a gente está terminando agora, é isso o que deve ser falado, né? Então, é a questão da formulação do simple present, né, que a gente aprendeu a fazer, afirmativo sem o verbo, sem a existência de verbo auxiliar, né? O verbo sem o to do infinitivo, coloca na frente do sujeito. Depois eu tenho que fazer a derivação das formas e a importância de se treinar a derivação das formas, né, para que a gente possa se habilitar dentro do inglês. E a questão da aplicação do infinitivo quando na sequência oracional, né? Então, como eu falei, muito comum, né, o exemplo que a gente fez, eles
gostam de viver aqui, nós queremos dormir agora, né? Tem um infinitivo que aparece na sequência oracional e ele deve ser pontuado, ele deve ser indicado através do to do infinitivo. Bom, a lição 2, consideração 2, é basicamente isso, né? Você tem exercícios para fazer, né? A lista de exercícios, né? E também, depois do término da aula, a gente faz, da lição, aliás, a gente vai ter a aula de resolução de exercícios, muito importante, né, que você faça o exercício antes e assista a aula, porque na aula que a gente faz a resolução de todos os exercícios, aí sim você pode comparar, né, a sua performance, a sua atuação ali, né, dentro da resolução dos exercícios com a correção, tá? Bom, é isso. Lição 2, consideração 2, são esses os assuntos que a gente teve que tratar, tá? Na próxima, a gente continua ainda na lição 2, só que na consideração 3. É isso aí.